Então vamos que vamos. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. E aí, galera, tudo bem com vocês? Boa noite para vocês. Bom dia e boa tarde para quem vai assistir isso aqui depois. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso projeto Música e o Brasil Negro comigo, Aladar. Beleza, galera? Primeiramente, gostaria de continuar agradecendo vocês, né? Agradecer vocês por isso. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui hoje. A galera que tem acompanhado o projeto desde o início de agosto. São mais de um mês de projeto, a gente fazendo live quase toda semana, né? Salvo os dias que a gente teve problema com a internet, mas a gente repôs, né? E vocês estão vindo aqui, eu estou recebendo muitas mensagens. Tem sido muito interessante, muito legal, tá? Lembrando a vocês que esse daqui é uma realização, é uma live, né? Esse projeto, ele só é possível graças ao edital Cultura Presente nas redes, né? Da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Governo do Rio de Janeiro. Então, um salve para vocês. Para quem não sabe, isso aqui faz parte desse edital, assim como eu, mais de 1.500 outros artistas foram premiados, também foram escolhidos nesse edital. E são 2 meses aí da gente produzindo música, produzindo arte, né, em todas as suas instâncias, né, e purificando esse campo da internet aí, esse mundão da internet, né, online, com muita arte, com o que a gente acredita, com o que a gente acha importante, com o que a gente vive e com o que a gente sente. Então, um obrigado a todos vocês, obrigado a galera que fez esse projeto acontecer. Lembrar também que eu não faço nada sozinho, né? Por mais que eu esteja aqui sozinho, de frente com vocês, tem pessoas que me ajudam muito. Então, obrigado aos meus amigos, obrigado a Mariana, por estarem sempre me apoiando. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Tem sido uma experiência muito gratificante, uma experiência de muita energia, de muito desenvolvimento, de evolução, né? Não só eu como artista, né, me encontrar nesse lugar de artista, continuar resistindo nesse lugar de artista, eu acho que vai muito além disso. Eu acho que também tem toda uma questão do desenvolvimento da pessoa, do meu caráter, né, de eu comigo mesmo, de olhar no espelho, né, não só pelo tema, mas também por colocar para fora essas informações que eu tenho acumulado nesse tempo e trocar essa ideia com vocês. A gente tenta, mesmo que através dessa distância que a internet nos possibilita, né? Porque é muito doido, né? A internet ela tem disso, ao mesmo tempo que ela aproxima a gente, ela acaba nos afastando. E nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia, né, de uma pseudo-quarentena, ela tem se feito muito importante para a gente se manter não só informado, mas também próximo, né? Mesmo que virtualmente. Então, vocês que estão aí do outro lado, mais uma vez, gratidão. Obrigado mesmo, porque sem vocês nada disso daqui seria possível, né? Então eu só tenho que agradecer vocês. Muito obrigado mesmo, 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 tá? Então vamos lá, galera, vamos dar início ao nosso projeto, a mais uma live. Eu quero que vocês se acomodem, quero que vocês continuem se hidratando. Se você ainda não bebeu água, beba água, essa é a hora para você chegar, sentar, pegar um copo d'água, encher a garrafinha de água. Se alimentar também, que é extremamente importante. Esse momento é muito importante a gente se cuidar. E eu queria saber, quero que vocês comentem aqui no chat como é que vocês estão. Primeira pergunta, se vocês estão se alimentando direitinho. Segunda pergunta, se estão se hidratando direitinho. Tá? E terceira pergunta, se estão tomando sol. Vitamina D é extremamente importante, tá bom? Vitamina D, ela previne até mesmo sintomas da depressão, né? Então, se você não está tomando sua vitamina D diária, sugiro que você faça isso. Convido você a tomar essa vitamina D ouvindo uma musiquinha que você gosta, de preferência ouça Aladar. Aladar está em todas as plataformas digitais, não só com os meus projetos pessoais, mas também com o nosso projeto aqui, com a música e o Brasil Negro. Isso mesmo, cara. A gente tá nas plataformas digitais com o podcast. Olha que coisa maneira, galera. Show de bola, né? Show de bola. Então, esse podcast, né, que na verdade ele é um produto da nossa live. Eu peguei algumas lives e tô aos poucos colocando elas como podcast, né?
Ela tá no Spotify, para quem tem Spotify. Se eu não me engano, tá no Deezer também. Mas eu preciso conferir lá se já subiu, né? Porque tem um delay, tem um tempo. Enfim, o nosso projeto também está nas plataformas digitais no modelo de podcast. Então convido vocês, assim que vocês tiverem um tempinho, não precisa ser agora, porque agora a gente tem esse outro projeto aqui, esse outro lugar aqui, que é estar aqui agora presencialmente fazendo isso. Mas convido vocês depois, quando estiver no busão, quando estiver trampando, quando estiver, sei lá, de bobeira, fazendo um rango em casa, a escutarem podcast do nosso projeto nas plataformas digitais. Beleza, galera? Eu sei que eu tô falando demais, mas eu acho que é importante eu situar a gente nesse lugar. Eu acabei de percebendo aqui que eu tô indo muito pro lado. Deixa eu... Ui. Quem vê não sabe a bagunça que tá aqui debaixo do meu... Enfim, aqui no meu estúdio, tá? Galera, pra quem não sabe, eu sou o Aladar. Eu sou músico independente aqui da cidade de São Gonçalo, nascido e criado em Angra dos Reis, me mudei para cá para fazer história e assim continuo vivendo a minha vida. É claro que eu não me mudei único exclusivamente para isso, mas esse foi um dos meus do foco da minha vida, né, que era concluir o ensino superior em história. E eu sou muito feliz fazendo esse curso, aprendo bastante e ele foi a mola propulsora, acho que é assim que se fala, né? Mas enfim, a energia, o combustível para estar fazendo esse trabalho. Eu sempre quis juntar a música com a história. Eu acredito muito na educação. Acredito que a educação ela é a ferramenta principal para fazer um mundo melhor. Né? Já dizia Dalai Lama, depois também Malcolm X falou muito sobre isso, e o grande Paulo Freire também falou bastante sobre isso, que a educação ela é a ferramenta principal para mudar o mundo. E a gente está a todo momento recebendo informações, né? E se educando com essas informações, né? Acumulando informações. Então a gente tem que tomar cuidado com essas informações e buscar sempre o melhor lugar para receber essas informações, né? Então, o projeto ele nasceu dessa ânsia, né? Desse lugar de ânsia, dessa vontade de comunicar-me com as outras pessoas. E eu encontrei na música, que era uma coisa que eu já fazia, né? Essa ponte para chegar em lugares onde até então, antes eu não conseguia chegar somente com a oratória, somente com textos e etc. Né? A música ela me proporcionou essa nova roupagem, né? Para adentrar nesses ambientes que até então eu não conseguia. E eu acho que é isso, pessoal, tá? Para quem não conhece ainda, é a primeira vez aqui, muito obrigado, seja muito bem-vindo, bem-vinda. O nosso projeto ele se divide em 3 blocos, né? O primeiro bloco é quando eu apresento um repertório musical, tá? E esse repertório ele é todo focado na comunidade negra no Rio de Janeiro do século XIX. E eu escolhi esse recorte historiográfico porque eu acredito que o Rio de Janeiro no século XIX foi extremamente importante para não criar, né? Mas talvez estabelecer, né, fortificar alguns pensamentos racistas e escravistas que vivem até os dias atuais, tá? E essa estrutura desse... Como eu poderia dizer? As vigas dessa estrutura, desse racismo estrutural, pode ser explicada no século XIX no Brasil. Né? Então eu lanço luz a essa comunidade negra no século XIX, no Rio de Janeiro, né? Para fazer um paralelo com o que a gente vive hoje nos dias atuais. Tá? E para isso eu construí um repertório com diversas músicas e cada uma dessas músicas eu paro, depois que eu toco elas para vocês, e tento entrar nesses assuntos. A música ela funciona como um trampolim para a gente ser direcionado para esse lugar, para esse caminho do século XIX, fazer essa conversa e voltar para cá com esses pensamentos para a gente continuar conversando, né? A ideia aqui é justamente tentar construir, mesmo que virtualmente, esse campo de diálogo e comunicação. Beleza, galera? Então é isso. Lembrando a vocês que todas as lives, né, exceto a primeira live que a gente não conseguiu fazer, que a gente fez a live na verdade, mas a gente não conseguiu trazer um convidado, hoje também eu não vou ter convidado para apresentar para vocês, que é uma pena, né? Mas para quem não sabe, eu estou sofrendo com a internet. Eu moro aqui no centro de São Gonçalo,
né? Bem pertinho da prefeitura e tal. E a gente está com um problema sério aqui de disponibilidade de portas. Então eu tenho um provedor de internet, mas ele não está funcionando muito bem. Então desde julho, finalzinho de julho, eu tenho tentado trocar, né? Porque eu já venho percebendo que a internet não está funcionando muito bem, não está funcionando muito bem. A gente já teve vários problemas. A galera que está aqui há mais tempo, né? Que já está vendo o nosso trabalho há mais tempo, sabe do que eu estou falando, dos problemas que nós tivemos com a internet, né? Para fazer tudo isso acontecer. Então é isso, pessoal. Devido a esse problema de internet, eu não consegui fazer essa entrevista com algum convidado nessa semana. Então, infelizmente, não vou conseguir trazer para vocês esse convidado. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente dessa vez. Em vez de ter 3 blocos, o primeiro bloco, que seria essa primeira apresentação, a apresentação da primeira parte do repertório, o segundo bloco seria a entrevista, o terceiro bloco para terminar. Eu vou fazer tudo de uma vez e vou sempre parar para trocar uma ideia com vocês. Dessa vez, eu não vou trazer nenhum convidado para entrevistar, porque eu vou ser essa pessoa. E eu quero compartilhar com vocês, fazer uma forma um pouco diferente, mas eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco de tudo aquilo que eu vivi e as coisas que me influenciaram a chegar até onde eu estou hoje, a estar fazendo esse trabalho, por que eu estou fazendo esse trabalho, por que eu sou músico, né? Quais foram as dificuldades que eu vivi na minha vida. Eu acho que vai ser interessante também, não só para vocês, né? Mas para mim também. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre a minha vida, sobre meus desafios, né? É uma forma também de eu me reconhecer. E eu confio em vocês para a gente estar trocando esse lugar, tá ocupando esse lugar de conversa. Então, se vocês quiserem conversar comigo, fiquem à vontade, utilizem o chat para a gente fazer isso. Não sei se eu vou conseguir responder todos vocês ao mesmo tempo, devido justamente a esse problema da internet. Então fica um delay bem grande para mim que tô aqui, né, utilizando o OBS, a câmera, né? Fica um delay, mas eu vou tentar ao máximo responder vocês. Se eu não conseguir responder vocês aqui, eu vou tentar responder vocês utilizando o chat com o telefone celular ou aqui no computador. Tá, beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou começar com uma música que é extremamente importante para mim, extremamente importante para a construção do projeto, extremamente importante para a minha construção como artista, que é a música Pés de Galinha, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha e ver se ela tá certinha aqui. Isso, beleza? Essa música Pés de Galinha, ela pertence ao EP Caseiro, tá? Que é um EP que a gente lançou agora no finalzinho de julho, dia 31 de julho a gente lançou. E eu tenho trabalhado nele na divulgação desse EP até agora. Então, se você puder ouvir o EP Caseiro, convido vocês a ouvirem o EP Caseiro. O EP Caseiro está aqui no YouTube, mas se vocês puderem colar nas plataformas digitais, ajuda muito a gente que é artista, né? Porque é através dos streams que a gente tem tentado captar também algum tipo de recurso para fazer com que tudo continue funcionando. E a gente precisa de muitos streams para conseguir alguma coisa, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês. E você que ainda não é inscrito no canal, e se inscreve aqui no canal, beleza? Dá essa força pra gente continuar fazendo o nosso trabalho, tá? Deixa o like, que esse like vai ajudar com que o vídeo seja apresentado para outras pessoas, porque o YouTube ele tá entregando muito pouco, tá entregando quase nada. Então, se você é inscrito no canal e não ativou o sininho, ele não vai te entregar. Então, ativa o sininho, se inscreve já, ativa o sininho, deixa o like e a gente vai continuar a nossa caminhada, beleza? Bom, falei demais. Eu sou conhecido por falar demais, vocês já conhecem, a galera que tá aqui já conhece. Mas vamos lá, vamos de Pés de Galinha. Essa música, ela tá no EP Caseiro. É a segunda faixa do EP Caseiro. E ela vem para concretizar a minha chegada até São Gonçalo, depois que mudei da minha casa e vim morar aqui em São Gonçalo com toda essa loucura de movimento, que eu saí de Angra, uma cidade muito pequena, e vim para cá. Angra, 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, eu conhecia todo o meu bairro, conhecia, sei lá, 30% da cidade, saía, conhecia geral, eu vim pra cá, onde as pessoas mal se olham nos olhos, isso foi a primeira coisa que me tocou bastante, e toda essa velocidade, aqui a gente tem uma velocidade pra tudo, né? A cidade grande, ela tem velocidade, as coisas precisam continuar acontecendo, entendeu? O dinheiro precisa continuar girando, e isso me deixa um pouco assustado.
E aí eu compus essa música nesse período de pandemia, lembrando que todas as músicas que eu vou mostrar para vocês, exceto a música Ancestrais, todas elas foram construídas no período de pandemia, tá? Então tá tudo muito fresquinho, sou eu de agora. Então vamos lá, né? Falei demais, né, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, sejam bem-vindos à Música e o Brasil Negro comigo, Aladar. Vamos que vamos. Acho que vocês estão me ouvindo agora, né? Ei, ei, go! Ei, e os pés de goiaba, os pés de jabuticaba, histórias, memórias, ei, vem. Aí mãe, ainda não tô voando, mas olha lá que certa vez você me disse que isso tudo ia mudar. E eu sei, pô, e eu tô me preparando, me acertando, me encontrando pra quando isso começar a gente comemorar. E as coisas estão ficando mais difíceis, o desespero é cada vez mais indomável. Mas isso não é história da Marvel, não tem super-herói, mas tem vilão por onde quer que a gente vá. Eu já pensei e fiz 1 milhão de coisas bobas. Geral mandava eu ir trabalhar, eu trabalhei, me esforcei por aí. Ei, ei, por isso eu escrevo. Essas linhas são coloridas então, Black New, irmão. Eu já tô pronto pra subir, bora comigo que a Matrix finaliza aqui. Cê acha que não tem valor, cê acha que não tem valor, cê acha que não tem valor. São pés de galinha por cima da mesa. Cê acha que não tem valor, cê acha que não tem valor, cê acha que não tem valor. São pés de galinha por cima da mesa. Aí, mais um gole desse vinho, mais um trago e eu tô querendo me inundar, me desmontar feito um quebra-cabeças e me espalhar na sala e poder me montar. Rabiscar as paredes desse apartamento, hoje é só tormento, duvidas por dentro buscando alimento. Eu sei, eu tô querendo me inundar e nesse mar de coisas desse sem saber, vozes falam buscando entender, reparar, um passo à frente, mano. Eu me jogo sem me conhecer e quantas escolhas erradas eu já tatuei no meu peito. Sua ampulheta quebrada onde não havia nada, só um garotinho com medo. Eu fui correr pela manhã, eu fui encontrar outro divã, eu fui correr pela manhã, eu fui, vem. Correr pela manhã, eu fui encontrar outro divã, eu fui correr pela manhã, eu tô aqui, mano, eu tô aqui. Ei, cê acha que não tem valor, cê acha que não tem valor, cê acha que não tem valor. São pés de galinha por cima da mesa. Cê acha que não tem valor, cê acha que não tem valor, cê acha que não tem valor. São pés de galinha por cima da mesa. Cê acha que não tem valor, ei, que não tem valor. São pés de galinha por cima da mesa. Ei, cê acha que não tem valor, cê acha que não tem valor. São pés de galinha por cima da mesa. Olha essa loucura, olha essa loucura, olha essa loucura. Ei, quanta loucura, quanta correria, quanta correria. Vem, oi galera, um salve. Ei, toda essa loucura, essa correria. Ei, você acredita? Você acredita? Você acredita? E aí, galera? Pausei aqui para não entrar outra música. Essa daí foi a música Pés de Galinha, a faixa número 2 do EP Caseiro, que também foi construído nesse período de projeto. Muitas músicas do EP Caseiro foram músicas que nasceram do projeto. Então eu consigo ligar os dois, né? Não é um projeto separado.
é um projeto que trabalha em conjunto, né? Trabalha em conjunto com o mesmo ideal, né? As músicas são 90% das músicas do EP Caseiro. Eu tenho 4 músicas no EP Caseiro, né? 5 faixas contando a poesia da poetizando Carolina, né? Essas 4 faixas, apenas uma música não pertence ao projeto, né? Não pertence oficialmente, não pertence ao projeto. Mas eu toco todas elas aqui no nosso projeto, toco todas elas quando me apresento também com o EP Caseiro, porque eu acho que faz parte. Tá? Acho que faz parte. Se não fosse esse movimento para construir o projeto, as músicas do EP Caseiro, muitas delas não teriam nascido. Então faz parte sim, é a mesma coisa, né? Tá no mesmo caminho. E a música Pés de Galinha, né? Até para fazer esse paralelo com a minha vida, a música Pés de Galinha, ela foi construída em 3 etapas, né? Em 3 etapas: o passado, o presente e o presente, ou seja, esse presente futuro, o amanhã, né? Por quê? Eu saí de uma cidade pequena, vim para cá no movimento entre uma calmaria e uma velocidade que eu não estava acostumado, né? Então, você acha que não tem valor os pés de galinha por cima da mesa. Quando pequeno, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? São 4 filhos, meus pais são juntos, né? Moram juntos, são casados. E lá em casa sempre foi uma situação bem complicada, né? É claro que teve momentos em que ela estava complicada, outros momentos que ela estava bem mais complicada, né? Então a gente sempre se acostumou a ter pouco, a ficar assustado com o final do mês, né? E enfim, era essa a nossa estrutura, né? Poucas coisas e, enfim, essa era a minha realidade. E quando eu digo para vocês no refrão, você acha que não tem valor os pés de galinha por cima da mesa? Esses pés de galinha, ele não é uma metáfora, né? É uma coisa real. Quando pequena, minha mãe comia os pés de galinha para deixar parte da galinha pra gente, a coxa, a asa, o peito e tudo mais, porque lá em casa era muita gente, né? Era meu pai, era eu, enfim. E ela comia os pés de galinha, que quem sabe aí, né, tá ligado, não tem carne, né? Tem pouca carne, né? Então é uma mensagem que eu deixo para minha mãe. Você acha que não tem valor os pés de galinha por cima da mesa? Então agora, aos 27 anos, eu tenho noção, né, que isso tem muito valor, né? Que eu preciso fazer com que isso vale a pena para ela e para mim, que eu sei que ela está esperando por muita coisa. Meu pai também está esperando por muita coisa. Ambos comeram muitos pés de galinha pela vida para sustentar eu e os meus irmãos, né? E essa música, a primeira parte dela é toda essa conversa entre eu e o meu passado e as minhas memórias, né? Porque quando a gente se muda, a gente sai de um lugar e se muda, esse processo de adultização, ele quase que faz a gente esquecer, quase que faz a gente deixar de lado esse eu do passado, né? A gente precisa olhar para trás também com um certo respeito, porque esse horizonte do passado que vai fazer com que a gente viva o nosso presente e futuro com um pouco mais de responsabilidade, né? E quando eu olho para o passado e me recordo dessas histórias, eu agradeço bastante por eu ser a pessoa que eu sou hoje, agradeço bastante pelas pessoas que estão à minha volta, né? E isso me dá também uma certa energia e combustível para continuar caminhando, porque eu sinto que isso não é uma coisa supérflua, né? Algo vazio, não, é uma coisa importante, enfim, que tem potência, sabe? Que é de verdade, que pertence a algo melhor, a algo maior, né? E a segunda parte sou eu, de agora, nesse processo de já adultizado, né? Eu, homem, né? Adulto, nesse lugar de correria, de muita violência, né, de coisas escancaradas, e me entender também nesse lugar de homem negro, no meu movimento, na vida cotidiana, o que isso significa, como isso influencia na gente, machuca a gente muitas vezes, né, e tem todo esse lugar de rabiscar as paredes desse apartamento. Hoje é só tormento, duvidas por dentro, buscando alimento, eu sei. Eu tô querendo me inundar. Nesse mar de coisas desse sem saber, vozes falam e buscando entender essa ansiedade. Reparar um passo à frente, mano. Eu me jogo sem me conhecer.
que a gente está tão sufocado de responsabilidades que a gente se joga sem se conhecer, sem se olhar no espelho, né, e entender aquela pessoa, enfim. E por fim, esse período final, que é só essas vozes, esse instrumental, é esse lugar do amanhã, recheado de ansiedade, recheado de pressa, de ansiedade, né? Eu quis traduzir isso nessa música, e é isso, pessoal. Essa é a primeira música, é um pouco para eu me conhecer e vocês me conhecerem também, né? A gente trocar essa ideia. Essa música me deixa bastante emocionado, ela conversa bastante comigo, ela tem algumas referenciazinhas ali, mas eu acho que no geral é isso. Esse é um pouco mais do Aladar. Eu vou tocar agora a música Ancestrais e eu vou falar um pouco da música Ancestrais já dentro do projeto, tá? Ancestrais tem tudo a ver com o projeto. Lembrando que o projeto ele lança a luz ao século XIX, mas essa música aqui em específico, ela não está 100% locada no século XIX. Ela também pode ser trazida para antes desse processo, né? Porque ela fala sobre essa trajetória, e tem os mosquitos voando aqui, ela fala sobre essa trajetória do escravo, do africano, que sai da costa da África e vem para o Brasil, né, para o Rio de Janeiro, e esse processo. E eu tentei ali fazer com que o mar seja essa ponte entre eu e os meus ancestrais, esse respeito com o passado, né, com os antepassados e com sua luta. Então... E eu trago, claro, bibliografias historiográficas, né? Eu tenho aqui algumas colinhas que eu quero falar para vocês sobre os tumbeiros e tal, e após essa música eu vou falar. Então vamos lá, essa daqui eu vou fazer no violão, vou só abaixar um pouquinho o meu microfone, porque esse microfone aqui, como ele é condensador... Desculpa, pessoal, desculpa, eu preciso fazer isso para saber se tá tudo certo aqui, tá? Então vamos lá. Ei! Ei, onde você vai? Me disseram pra eu não voltar. Pode se esconder, esse aqui não é o seu lugar. Põe suas mãos onde eu possa ver. Vire dos costas, não atire você. Todo dia é assim, é na esquina ou em qualquer lugar. Julgado criminoso, foi tratado assim. Do início ao fim, as suas correntes, elas pesam. Meus avós morreram, os seus avós também, seja lá como for, em um convés abafado e sem vida. Ei! Eu não sou feliz, onde no seu quadro diz. E eu não quero te servir, então cai fora daqui já. Já não aguento mais sentir o gosto de sangue quente. Quem é você pra me espancar no meio da minha gente? Julgado criminoso, foi tratado assim. Do início ao fim, as suas correntes, elas pesam.
Meus avós morreram, os seus avós também, seja lá como for, em um convés abafado e sem vida. Ei. Eu ainda escuto os meus ancestrais, eles gritam por paz. O gosto do mar são das suas lágrimas. Eu ainda escuto os meus ancestrais, eles gritam por paz. O gosto do mar são das suas lágrimas. E seja lá onde for, existem marcas da dor. O gosto do mar são das suas lágrimas. Eu vi você me abraçar. Eu senti você me abraçar. E seja lá onde for, são marcas da dor. Eu vi você me abraçar. Yeah. Valeu, galera. Essa foi a música Ancestrais. Eu tenho um carinho imenso por essa música, imenso. Essa música me deixa cheio de energia, cheio de emoção. E essa música foi uma das primeiras músicas que eu compus na minha vida, né? Ela tem talvez 2 anos, um pouquinho mais do que isso. E essa música eu compus. Primeiro eu vou falar a história, ela dentro da história, e depois eu vou falar ela dentro da minha história, né? Mas enfim, essa música, ela dentro do projeto, ela tem um valor fundamental, uma posição fundamental, né? Se a gente está falando da comunidade preta no Rio de Janeiro no século XIX, ela vem da África para o Rio de Janeiro, né? E ela, depois de passar pela alfândega, depois de passar pelas feitorias que eram construídas ali no Porto do Rio de Janeiro, esses escravos eles eram redirecionados, né? Talvez para alguns senhores no Rio de Janeiro, talvez para outras cidades como Minas Gerais, São Paulo, ou até mesmo para trabalhar no Rio de Janeiro de diversas maneiras, até em outras fazendas, fazendas, minas, né? Minas de extração de metais preciosos, canaviais e etc, né? E essa música, cara, eu construí ela para que ela tentasse traduzir, né, esse caminho que era feito entre a África e o Rio de Janeiro, né? E eu me encontro nesse caminho com os meus ancestrais no mar, né? E tento trazer algumas informações do que acontece hoje. E quando eu digo, eu vi você me abraçar, eu vi você, eu senti você me abraçar. E seja lá onde for, existem marcas da dor. E seja lá onde for, existem marcas da dor. Infelizmente, seja lá onde for, existem marcas da dor, né? E é isso.
né? Então, trazendo um pouquinho desse lugar do século XIX, da história, né? No livro do Escravidão do Laurentino Gomes e também, se eu não me engano, no Mary Krauss, né? A Vida do Escravo no Rio de Janeiro, eles relatam, na realidade, né? Algumas vivências dos escravos no Rio de Janeiro, né? E antes mesmo de chegar ao Rio de Janeiro, essa trajetória entre a África e o Rio de Janeiro duravam nos primeiros anos, talvez décadas de escravidão, né? Era um percurso que durava cerca de 2 a 3 meses. A partir que os anos foram se passando, esse percurso foi diminuindo, né? Eu não consigo precisar para vocês quantos dias, mas se eu fosse chutar, assim, talvez 40, talvez 50 dias aí de travessia, um pouco mais ou um pouco menos do que isso, devido às tecnologias daquele período, né, das embarcações. Enfim, pessoal, e esse caminho era um caminho muito perigoso, né, muito cansativo, né, mas para os negros ele era ainda pior, né? Como eles eram tratados como mercadoria, essa mercadoria ela tinha que ser guardada, ela tinha que ser abre aspas, muitas aspas, protegida, né? Que era uma mercadoria preciosa, era uma mercadoria valiosa que poderia ser trocada por muitas outras coisas, pessoal, de verdade. Quando o Elza Soares canta que a carne mais barata do mercado é a carne negra, ela não estava mentindo mesmo. A gente tem aí relatos em alguns livros que diz que o escravo ele poderia, por muitas vezes ele foi trocado por cavalo, ele foi trocado por cachaça, foi trocado por tabaco, entre outras coisas. Ele era moeda universal. Tá? E essa trajetória, né, entre a África e o Brasil, ela era uma trajetória muito perigosa, muito cansativa e muito ruim, muito doentia, né, para quem fazia essa travessia, principalmente para os escravos que passavam a maior parte do tempo ou todo esse tempo, né, na parte inferior do navio, inferior do navio, né, e a maior parte do tempo eles passavam na mesma posição, né, então muitas vezes deitado, outras vezes ajoelhado, outras vezes sentado. Então 40 dias, 60 dias, 2 meses nessa posição, nesse lugar, né? Então muitos escravos morriam, né? Muitos negros morriam, africanos, escravos não, escravizados, né? Muitos escravizados morriam nessa trajetória. Se eu não me engano, cerca de 1,8 milhões. Deixa eu só pegar minha cola aqui para passar para vocês direitinho, para não falar besteira. Mas eu tenho algumas informações aqui. Enfim, galera, vamos lá. Eu estava certo. 1,8 milhões de escravizados morreram só na trajetória. Nem conseguiram chegar no porto do Rio de Janeiro. 1,8 milhões de pessoas, tá? E a gente tem vários outros momentos, né? Então, se a gente fosse traduzir hoje o quanto o mercado o tráfico negreiro, ele lucrou, ele levantou de dinheiro, se a gente fosse traduzir para hoje, seria cerca de 3,4 bilhões de reais. 3,4 bilhões de reais vendendo gente através da coerção, né? Através da maldade. Enfim, pessoal, eu tenho outras informações aqui para vocês que eu julgo ser muito importantes, né? Eu tenho aqui também que cerca de 3... Quer ver? Eu tô tentando ler aqui para não falar besteira para vocês, porque eu tenho muita coisa escrita, né? E eu acho que tem muita coisa bacana aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma informação que eu julgo ser muito importante, ainda mais nesse primeiro momento, dessa primeira música, né? Enfim, cerca de 23 milhões de escravizados, 23 milhões de pessoas, né, de africanos foram tirados da África e trazidos para o continente americano, né, principalmente para o porto do Rio de Janeiro. Por isso, escolheu o Rio de Janeiro, tá, que foi o lugar que mais recebeu escravos. Não tem outro lugar, não tem outro. O lugar que mais recebeu escravos foi o Rio de Janeiro, né? E desses 23 milhões, 12,5 morreram nos primeiros 3 anos, tá? Nos primeiros 3 anos. E aí você tem vários motivos para a morte desses escravos, né? Doenças,
tristeza. Existia uma pronúncia, um termo que eu já citei em outras lives, mas eu acho interessante repetir, porque tem muita gente que chegou aqui agora, né? Que é o banzo. O banzo nada mais é do que uma tristeza extrema, né? Uma tristeza extrema, uma saudade extrema que deixa a pessoa doente, né? Deixava esses africanos doentes e eles morriam de tristeza, de banzo. Era muito conhecido, sabe? Então muitos negros morreram de banzo, justamente porque foram retirados do seu território, da sua vida, foram retirados não, mas foram usurpados da sua vida, viveram uma vida que eles não queriam viver, da forma que eles não queriam viver, e retiraram ele desse lugar, porque é muito interessante desse período, e até os dias atuais, né, muitos territórios africanos, né, eles zelam muito, como a gente também, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? A gente zela muito pela nossa cultura, a gente zela muito pela nossa religião, né? E a gente precisa se sentir parte de alguma coisa. A gente precisa fazer parte de alguma coisa. Isso é um princípio humano, né? E quando retiram isso da gente, é como se tirassem a nossa identidade. E a partir do momento que a gente não participa de nada, que a gente não é mais parte de alguma coisa maior, que até mesmo favorece para a nossa identificação como ser humano, até mesmo como indivíduo, a gente não tem motivo para viver. E para muitos desses africanos, esse era o motivo principal para não viver. Entendeu? Então muitos morriam de banzo, outros se jogavam das embarcações porque já sabiam que a escravidão era muito pior do que a morte, né? Inclusive quem assistiu Pantera Negra tem um trecho que eles falam sobre isso, logo no finalzinho do filme, não vou dar spoiler, mas assistam, é um filme extremamente importante para a gente falar sobre representatividade negra, sobre empoderamento da pele preta, né? Enfim, galera, cadê? Deixa eu ver. Bom, 5% morriam no caminho, né? Já falei isso para vocês. E eu fiz aqui, dentro das minhas anotações, né, uma ressalva que eu julgo ser extremamente importante. Eu coloquei assim: o Atlântico é o maior cemitério do mundo. O Atlântico é o maior cemitério do mundo, né? O Atlântico é o maior cemitério do mundo. Existem relatos em alguns livros que denunciam, né, que alguns períodos da história, e aí a gente não tem todos porque são quase 400 anos de escravidão, então a gente precisa tomar cuidado quando a gente lança a luz a esse lugar para falar sobre escravidão, porque houveram vários momentos diferentes, né? E a gente não pode simplesmente resumir tudo como uma coisa só, né? Dizer que os portugueses nem desciam das embarcações para... A gente não pode fazer isso. São momentos extremamente importantes, diferentes, em regiões diferentes, porque a África, ela é um continente, ela não é um país, ela é um continente. E dentro daquele continente ali, cabem cerca de 4 Brasis. Então tu pega 4 Brasil e coloca ali que tu dá mais ou menos o tamanho da África. Aquele lugar é grande demais, é um continente. Então a gente tem que tomar cuidado. São quase 400 anos de escravidão e um continente extremamente fragmentado. Então a gente precisa, toda vez que a gente trocar essa ideia, a gente falar com um pouquinho de cuidado para a gente identificar o que a gente sabe, o que a gente não sabe, e o que a gente não sabe tentar procurar em algumas outras bibliografias, dar aquele Google maneiro, prestar atenção onde a gente está pesquisando também para não tomar informação errada. Eu sei, isso é um pouco cansativo, mas é importante a gente trocar essa ideia, é importante demais, porque identificar o problema é a melhor forma para a gente combatê-lo. Então, se a gente identificou que existe a escravidão, como ela surgiu, como isso tudo se movimenta até os dias atuais, e aí sim a gente consegue combater. É claro que aqui ninguém não tem super-herói. Se tiver, pô, cola aqui em casa, entendeu? Mas, enfim, a gente não tem superpoderes, né? Goku não é da Marvel, né? Então a gente faz o que pode, quando pode, né? E é isso, a gente utiliza o que a gente possui, né? Mas enfim, dei uma viajada aqui, mas é isso, galera. Basicamente é isso. Ah, lembrei que eu ia falar. Existem relatos em alguns livros que diziam que em alguns períodos, né, os cardumes de peixes e tubarões mudavam a sua rota. Porque é necessário, né, que tipo, todo ano tem ali o período para desova, o período do acasalamento, o período da, sei lá, N outras coisas, da caça, não sei, não entendo muito bem dessas coisas, né? E vários períodos eles mudaram essa rota, vários cardumes imensos mudaram essa rota, por quê? Eles começaram a seguir os navios negreiros. Olha que doideira.
Eles começavam a seguir os navios negreiros. E aí eu pergunto pra vocês, não vou nem responder, por que eles seguiam os navios negreiros? Comenta aqui embaixo, por que tu acha que eles seguiam os navios negreiros? Tá? Inclusive, boa noite pra todo mundo que chegou, vocês são maravilhosos, obrigado mesmo por estarem aqui, tá? E é isso, galera. Então vamos lá. Vamos para a próxima música, que eu já me debrucei demais nesse tema. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui, né? Porque eu tenho que ficar sempre de olho na hora. Cadê? Tenho bastante tempo aqui ainda que eu tô falando, mas enfim. Vamos lá, tô de olho aqui. Vamos lá. Então vou para a próxima música. Essa música, ela é a música... Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu esqueci. Ah, beleza. Pretérito no presente. Essa música é extremamente importante pro nosso projeto e também ela está no nosso... Rapaz, tem muito mosquito aqui onde eu tô. Meu estúdio. Essa daqui é a minha parede nova. Esse aqui é o tema novo do estúdio. Então, para quem ainda não tinha visto, é isso daqui. Tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E essa música ela é extremamente importante para o nosso projeto. Ela também tá no nosso EP caseiro, que tá aqui no YouTube, tá nas plataformas digitais, cola lá depois. Mas ela é uma música que foi pro EP caseiro. Por isso que eu falo que o EP caseiro ele é parte do projeto também, sabe? Ela é parte do projeto, né? Porque essa música tá no EP caseiro, né? E ela nasceu do projeto. Ela nasceu desse projeto. Enfim, é uma música que eu tenho extremamente um carinho imenso. É uma música que eu trago várias referências bibliográficas, né, históricas mesmo da parada, mas também trago influências geeks, enfim, uma série de coisas que eu vou cantar agora aqui e a gente vai trocar essa ideia. Quem já conhece essa música, convido vocês a cantar comigo, tá? Então afasta o sofá aí, levanta, estica o braço aqui, ó, aqui em cima, pá, e vamos embora para essa música aqui que eu chamo de Pretérito no presente. Vem! Ei! Ei! Ei, e olha quanto tempo que eu passo aqui e nessas vielas já não enxergo nada, só ouço um barulho de preto sofrendo, tremendo, ocupando toda a calçada. Diz quanto tempo que falta, irmão, diz quanto tempo pra isso acabar, diz quanto tempo que falta, João, diz quanto tempo pra nós respirar. Só sobrou o bronze, sua palidez e essas histórias mal contadas, e um livro cheio de rostos desconhecidos e palavras desencontradas. Mas que desgraça, aí chamaram a gente de pecador, mas que pecado é esse que foi inventado depois reiterado, colocando culpa na nossa cor. E é fake news, irmão. Não coloca esses vacilão que acredita que um preto pra ser o sujeito precisa passar pela escravidão, vendendo nossas almas sem direito à devolução. Não é preciso ser inteligente pra ver que a gente se ferra no fim da equação. Vai, ei, eu quero ver um tempo pra pensar, sentir que quando a chuva terminar vai ser um tempo de felicidade, não de maldade. Eu aqui, eu quero ver um tempo pra pensar, sentir que quando a chuva terminar vai ser um tempo de felicidade e não de corpos mortos. Vai! Ei! Poesias, 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 Poesias foram lançadas num canavial adobado por sangue preto. Quantas vezes nos embriagaram pra gente trampar apanhando e com medo? Quantas vezes jogaram a gente no mar por maldade ou por puro desprezo? Até quando o punho cerrado vai ser pesadelo? Precisa abscesso e corre, corre como se fosse o vento ou chame tempestade, fui ganhando forças de sol, dilúvio quente igual Vesúvio, somos unidade. Sou super-herói, independente da diversidade. Ei, me chame Tussano Inventor, eu vim te libertar no corre da equidade. Vai, vai, vai! Eu quero ver um tempo pra pensar, sentir que quando a chuva terminar, ei, vai ser um tempo de felicidade e não de maldade. Eu aqui, eu quero ver um tempo pra pensar, sentir que quando a chuva terminar, de felicidade e não de corpos mortos. Vai! Criança na rua, tá ligado? Aí vai ser bonzão, vai ser bonzão, tá ligado?
vai ser bom demais. Geral na rua, pá, casinha, cheirinho de café, aquele cheirinho de café, mano. Eu ainda sinto. E eu ainda sinto, tá ligado? Eu sinto. E é isso aí, galera. Essa daí foi a música. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Essa foi a música Pretérito no Presente. Essa música é boa demais, rapaz. Oxi, gosto muito dessa música. Essa música faz parte do nosso projeto e ela tem informação para dar e vender. Eu acho que eu não vou conseguir utilizar todo o tempo que eu tenho para falar todas as informações dessa música, né? Mas essa música eu gosto muito dela. E vamos lá. Esse projeto ele nasceu depois que eu fiz eu era estagiário, né? Um projeto chamado PIBID, né? Eu faço UF aqui em Niterói, né? E aí eu comecei a tentar imaginar como seria a aula, né? Se a gente utilizasse a música, né? Como ferramenta principal, né? Para espalhar esse conhecimento, né? Ou melhor, utilizar a música como gatilho para a gente falar sobre esse conhecimento, né? Tentar construir uma forma sedutora para passar essa informação, né? Paulo Freire fala sobre isso, né? Brunner também fala sobre essa educação sedutora, né? Educação que faz com que a gente se conecte a ela, né? Então eu experimentei algumas músicas e algumas músicas funcionaram na época. Então, o projeto ele começou a ganhar gás aí, lá atrás, isso ano passado, e depois que veio o edital, eu resolvi colocar essa ideia mais pra frente. E nas outras lives eu não tinha falado sobre isso, né? E essa música, ela é o suprassumo desse meu desejo de trazer uma série de informações e depois destrinchar essas informações, né? Aos poucos, né? Uma aula, outra aula, né? Então, essa música ela é pano para manga para várias aulas, né? Todas dentro do século XIX, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa parada. Galera, vocês estão me ouvindo bem? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês estão ouvindo bem. Pra galera que chegou agora, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Se inscrevam no canal, ative o sininho para ser notificado, dá aquele like para ajudar. Todas essas paradas que vocês já conhecem aí, então peço aí para vocês ajudarem o nosso trabalho. Galera, pretérito no presente. Inicialmente, esse nome é muito sugestivo, né? Existe uma corrente historiográfica, que, se eu não me engano, o nome é presentismo? Acho que é. Enfim, não me recordo agora o nome. Mas acredita-se que o passado ele só deixa de ser passado quando ele não interfere mais no presente, né? Então aí eu peguei uma série de coisas que já aconteceram e que influenciam até hoje, muitas delas influenciam até hoje no presente. Então esse passado, ele não deixou de existir. Esse passado continua presente porque ele ainda influencia no modus operandi que a gente vive hoje, né? Então é isso, pretérito no presente. Então vamos lá. Qual desses pretéritos no presente que eu escolhi, que eu selecionei para falar sobre esse lugar, né? Galera, e olha quanto tempo que eu passo aqui nessas vielas, já não enxergo nada. Sou eu andando pelo Rio de Janeiro e observando no Rio de Janeiro, né, as pessoas que moram na rua. As pessoas que moram na rua, a maioria delas são negras, por quê? Tá ligado? E lá atrás, a maioria das pessoas que viviam na rua eram o quê? Negros e negras. Quando o fim da escravidão chegou, né, e muitos negros e negras foram libertos, né, eles não tiveram nenhum tipo de auxílio do político, né, nenhuma política acolhedora, né, muito pelo contrário. Foi o que aconteceu, foi completamente o inverso, né? Começaram a importar europeus, pessoas brancas, porque eles acreditavam que depois de um tempo onde um homem negro ele fica com uma mulher branca ou vice-versa, né, e tem um filho, esse filho, depois de algumas gerações, ele se transforma numa criança branca, né? As gerações vão se passando e ele vai embranquecendo, né? Então, a ideia deles vamos importar gente branca para cá, para a gente começar a embranquecer a nossa comunidade, os nossos brasileiros, né?
enfim, quando eu pego esse lugar, esse recorte dessas pessoas morando na rua, eu só consigo pensar nessa exclusão da comunidade preta, que acontecia lá atrás, mas acontece até os dias de hoje. Entendeu? Essa comunidade preta, que antes, no século XIX, já era excluída e vista como marginalizada e não pertencente a um plano maior de sociedade, né? Esse molde me parece que ainda é apresentado até os dias de hoje quando eu olho nas vielas do Rio de Janeiro. Sabe, andar no Rio de Janeiro sem ver uma pessoa que mora na rua, sem ver uma pessoa preta morando na rua, cara, é quase impossível. É quase impossível. Entendeu? E aí eu não tô. Nem falo só das pessoas que moram na rua, mas também falo das pessoas que estão pedindo dinheiro, das crianças que pedem dinheiro e etc. Isso tudo, se a gente olhar para esse passado e ver as imagens, as pinturas de Debré, ou até mesmo algumas coisas que o Alberto da Costa e Silva escreveu, isso está relatado lá. E se a gente fosse escrever sobre esse dia de hoje, a gente também relataria isso agora. Entendeu? Então. Olha como a coisa ela continua viva, né? Ela continua se reinventando para continuar com força, né? Essa exclusão, marginalização da comunidade preta, né? Dentro de cada instância, né? E a segunda parte da música é quando eu falo sobre só sobrou o Banzo e sua palidez e essas histórias mal contadas, um livro cheio de rostos desconhecidos e palavras desencontradas, né? Só sobrou o Banzo, que é o que eu falei pra vocês na música anterior, esse Banzo, essa tristeza, né? Essa saudade, só sobrou esse Banzo, essa falta de como eu posso dizer, de conexão com algo anterior a gente, né? Conexão com uma cultura, conexão com o nosso povo, algo maior, né? Só sobrou o Banzo e sua palidez. A sua palidez, a palidez da pessoa branca, desses europeus que escravizaram os brancos, mas também aqueles europeus que foram trazidos para o Brasil, né? Nesse período, né? E um livro cheio de rostos desconhecidos e palavras desencontradas. É louco que quando a gente lê um livro de história, né? Não um livro de história em si, mas assim, parafraseando, né? As histórias são contadas por quem venceu a guerra, na maioria das vezes, né? E se a gente for olhar para esse cenário, existe sim um movimento para entender que existe, né? No campo das ideias é uma guerra, né? Ou seja, quem contou essas histórias não foram os negros que foram massacrados, não foram os negros que foram maltratados, mas sim os brancos que os maltratou, né? E aí construiu-se essa ideia e essa imagem da forma que eles queriam, eufemizando tudo o que aconteceu, né? E tentando desconectar a gente desse passado. Né? A minha vontade aqui, e acredito que a vontade de vocês aí do outro lado, é justamente tentar estabelecer uma conexão com esse passado, para tentar entender melhor o que aconteceu. Né? Então a gente está nesse esforço para tentar entender melhor o que aconteceu, né, galera? Ih, calma aí que eu derrubei o negócio aqui. Ui, tô fazendo besteira. E é isso, galera. E quando eu falo que, um pouquinho antes do refrão, eu falo sobre... mas que desgraça, chamaram a gente de pecador, mas que pecado é esse que foi inventado, depois reiterado, colocando culpa na nossa cor. Chamaram a gente de pecador, né? Houveram vários argumentos, existiram vários argumentos, né? Para não só provar a escravidão, aprovar a escravidão, né? Mas concretizá-la, né? E que foi um deles, logo um dos primeiros foi religioso, galera. A religião, né? A religião está presente nesse lugar também, como em muitas outras coisas, né? A religião ela é presente na história humana. É a forma primal para tentar entender as coisas, né? Os mitos, né? E também a religião, né? E nesse período que eu abordo na música, ele é dividido em duas partes, né? Que a primeira parte é justamente esse argumento religioso, né? Durante muito tempo acreditou-se que a África ela era um inferno, ou não, se não fosse o inferno, era o caminho para o inferno, porque era quente pra caramba, as pessoas em muitos territórios ainda andavam nuas, cultuavam a não monogamia, né, a poligamia. Essa ideia da monogamia é uma ideia muito da comunidade branca, né, europeia, né? Já na África não se tinha muito essa monogamia, né? Era realmente a poligamia, né? E nos livros, né, eles denunciavam os corpos ao sol, a pele preta,
corpos magros, as violências que eles julgavam fora de série, mas lá estavam se matando lá na Europa à torta e à direita, né? Com os bárbaros e toda aquela história, mas quando chegava na África, eles viram, eles contam que a violência deles era desumana, né? Então eles entenderam durante muito tempo, ou quiseram entender durante muito tempo, que aquele ali era o caminho, ou era mesmo o inferno, as portas do inferno, né? E eles acreditavam, né? Muitos acreditavam, é claro, lembrando aquela parada que eu falei lá atrás para vocês, dos períodos e tudo mais, né? Mas durante um tempo, eles acreditavam que os africanos, eles estavam quase mortos, ou mortos, né? Não, perdão. Eles estavam quase mortos. A sua pele era preta porque a pele estava apodrecendo. E o que não deixava com que ela apodrecesse, né, era o sal da água da água salgada do mar, né? Olha que doideira, né? Muito doideira, né? E isso tá em muitos livros. Se eu não me engano, Paul Leverjoy fala isso no livro dele, né? Tem um outro escritor, também outro historiador, que também fala bastante, que eu acho que é o Thompson. Né? E onde eu tava? Lembrei. E depois esse argumento ele se intensificou, né? Justamente devido também a um argumento religioso, galera. Não sei se vocês conhecem essa história, a história de Noé, né? Daquele cara lá da Arca de Noé. Acho que vocês devem conhecer essa história. Enfim, ele tinha os filhos, né? Que um deles era o Cã, né? Que na história, né? É dito que quando Noé, depois de se embebedar ou de beber alguma coisa, não me recordo ao certo o que era, né? Mas Cã caçoa do pai, que o pai deitou para dormir ou alguma coisa nesse sentido, e as vestes dele mostrou as suas partes íntimas, e ele caçoou do pai para o irmão. E o pai acordou, viu aquilo dali e disse para ele: você, por caçoar o seu pai, parafraseando, é óbvio que ele não falou caçoar, né? Mas você, por desrespeitar o seu pai, você vai ser amaldiçoado. Todos os seus descendentes vão ser escravos dos descendentes do seu irmão, né? Então eles, na hora, depois de... Nossa, a comunidade católica pirou, né? Quando viu aquela galera ali, falou assim: pô, tá aqui os filhos de Cã, parceiro. Os filhos de Cã é essa galera aqui que a gente precisa escravizar, entendeu? Porque eles precisam passar pelo purgatório aqui na Terra para merecer os caminhos do céu, né? E todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que para chegar até o caminho do céu, a gente precisa passar por penitências, passar por... não penitências, mas passar por provações, né? Provações, e claro, essas provações não vão ser você ficar na praia tomando sorvete, né? Vão ser provações carnais, vão ser etc. Enfim, eles tinham que sentir na pele, né? O desespero, o medo para merecer o caminho, para merecer o caminho dos céus, né? E assim foram sendo escravizados durante muito tempo, né? No finalzinho do século XIX, no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, iniciou uma outra corrente filosófica para argumentar a favor da escravidão, né? Com o advento do iluminismo, depois vocês dão um Google aí para entender um pouco mais sobre o iluminismo, a mentalidade iluminista, né? A gente começou a falar sobre o evolucionismo, né? Falar que o homem, o Deus não é mais o centro do Deus não é mais o centro do universo, mas sim o homem é o centro do universo, né? A gente tem aquelas pinturas da Revolução Cultural, está calor. Da Revolução Cultural e tudo mais, né? Da Vinci, o homem vitruviano, né? Toda aquela história que a gente já viu isso várias vezes. Mas se vocês quiserem trocar uma ideia sobre isso, manda uma mensagem aqui no chat, ou então no meu Instagram, @aladaroficial. Para quem não me segue ainda, cola lá, a gente troca uma ideia sobre isso também, tá? E aí, voltando para esse lugar, para esse caminho, né? Nesse período do final do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, né, com a filosofia do evolucionismo, do darwinismo, né, toda aquela questão da seleção natural e etc, né, teve uma galera que começou a entender isso de uma maneira um pouco distorcida. Eu acho que é aquela ideia de que você precisa acreditar em algo, tá ligado? E você precisa construir argumentos para defender aquilo que você acredita, entendeu? Para mim, a minha concepção, Aladar aqui em 2020, acredito nisso. Posso estar completamente enganado. Vocês me dizem aí no comentário o que vocês acham, né? Enfim, eles acreditavam que o homem negro e a comunidade preta, né, eles eram inferior
nessa escala evolutiva. Pois é, que doideira, né? Então eles começaram a construir uma série de argumentos que defendiam essa tese, né? E aí pegaram alguns crânios, até em livros antigos de história, né? Até esses livros didáticos mesmo, a gente consegue encontrar um pouco disso, né? Um crânio de um homem negro era maior, diferente do homem branco, e eles começaram a voltar para o pensamento evolucionista onde um homem era macaco, e que o crânio do macaco é maior e tal. Eles começaram a pirar nessa ideia de que o homem negro ele era menos evoluído nessa linha evolutiva, nessa linha progressista, nessa linha, né, do progresso, do evolucionismo, né? O homem negro ele era inferior do que o homem branco. E aí, mais argumento para se escravizar o homem negro. Porque se o homem negro ele não está nesse poder evolutivo que o homem branco, do que o homem civilizado, do modelo de homem de verdade, entendeu? É preciso escravizar esse homem. É preciso escravizar essa pessoa, porque ela quase não é uma pessoa. Ela é um animal, entendeu? Então, muita gente acreditava nisso também. Acreditou-se que a população negra não possuía alma, diferente dos índios, né? Que a Igreja Católica durante muito tempo defendeu que os índios eles possuíam eles possuíam uma alma sem Deus porque eles ainda não haviam conhecido Deus, né? Então eles podiam ser purificados, né? Então existia toda uma mentalidade por trás disso também. Mas enfim, aí a gente tem a segunda parte da música, que eu falo, chame Tempestade. Tempestade é a tempestade dos X-Men, parceiro, pra ela resolver essa parada aí, que eu sei que ela vai resolver muito bem, uma das melhores heroínas desse parada, entendeu? Fui ganhando forças de Sol, dilúvio quente igual Visufo, mano, somos unidade. Sim, somos unidade. Somos um grupo imenso, separado, mas sim uma unidade. Hoje no Brasil, a comunidade preta é maior do que a comunidade branca, né? A comunidade preta e feminina, mulher, ainda é maior, né? Então a gente precisa entender que estamos nesse lugar, né? E que essa ideia da minoria, né? Ela é uma ideia que a gente precisa pensar. Por quê? Nós não somos minoria no Brasil, mas nós somos minorizados, sabe? Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Ser minorizado. Em lugares de prestígio ou em vários outros lugares, nós somos a minoria, né? Tu vai no hotel, preto é minoria. Tu vai no aeroporto, preto é minoria. Tu vai no restaurante, preto é minoria. Tu vai no supermercado, dependendo do supermercado, ainda preto é minoria, cara. Sabe? Por quê, mano? Tu vai para uma comunidade, preto é maioria. Tu olha na rua, dormindo no chão, preto é maioria. Tu vai na cadeia, preto é maioria. Tu procura saber qual a quantidade de pessoas que morreram no ano passado ou esse ano de bala perdida, preto é maioria. Preto é maioria, mano. Olha que doideira. Né? Enfim. E logo no final da música eu grito: me chame Toussaint Louverture, eu vim te libertar no Corrida Equidade. Toussaint Louverture foi uma pessoa extremamente importante para a libertação e independência de Saint-Domingue, que hoje é conhecido como Haiti. Naquela época ele era a ilha de Saint-Domingue, né? A Revolução Haitiana, se não me engano, começou em 1791 ou 1793 e foi até 1804, né? E nesse período, que durou 10 anos, né? Foram um período de extremo conflito entre a comunidade branca, né, os crioulos, né, e a comunidade preta. Os crioulos são a junção, né? E nesse conflito a gente tem essa figura que é o Toussaint Louverture, que durante muito tempo da sua vida ele foi escravo, né, mas depois ele foi liberto, adotado por uma família, recebeu educação, sabe, recebeu educação de qualidade, se transformou em um líder se não me engano, do exército, que até então Saint-Domingue era uma colônia da França, né? 70% da população que vivia naquela região ali era negra, era escravizada, saca? E nesse período, quem mais produzia cana-de-açúcar, algodão também, mas mais cana-de-açúcar, era Saint-Domingue. Depois esse posto veio para o Brasil justamente por conta, né, desse período da Revolução Haitiana e da independência do Haiti, em 1804.
né? Se eu não me engano, foi a primeira colônia americana, né? É claro que a gente teve as 13 colônias nos Estados Unidos em 1700 e pouquinho, finalzinho de 1700, 1798, se eu não me engano. E depois a gente teve São Domingos aqui mais para baixo, Mesoamérica, América do Sul, né? Ela foi a primeira em 1804. Por uma maioria né, a maioria da população preta. E aí, cara, a gente tem uma história que, se vocês quiserem, cara, comenta aqui que, eu gosto muito de falar sobre a Revolução Haitiana. Esse foi o meu projeto de monografia, é o meu projeto de monografia, que eu ainda estou escrevendo ele. E eu gosto muito de falar sobre o Toussaint Louverture, eu gosto muito de falar sobre a luta que teve, sobre toda a estrutura dessa luta, né, para fazer com que ela acontecesse, ganhasse força, né? É extremamente interessante, extremamente interessante. Enfim, galera, vamos lá, vamos falar mais sobre o que tem. E eu tenho mais músicas aqui pra tocar pra você, porque a gente tá na segunda e eu tô falando pra caramba. Eu vou ser um pouco mais sucinto agora, porque eu falo demais, né, galera? Eu falo demais. Vamos lá. Então vamos de Prisioneiros. Essa música, eu gosto muito dessa música. Ei! Meu que tá rasgado. Passou e ele a viu, um diamante preto anil, naquela tarde encalorada, na praia no largo do rio. Uma preta de beleza rara, uma rainha porém escrava, uma coroa de coisas pra vender, marcas de correntes para conceber. E já chega um pouco mais. Ela foi então socorrer, e o remador salgado e cansado demais, e um sorriso então desatinou. E ela respondeu com certo ardor: olha só, E no dia que se seguiu, lá de longe ele a viu, remou, remou, feito um orixá, encheu de orgulho a Iemanjá. Areia quente abraço também, seus corpos os levam onde não há mais ninguém. Vou trabalhar, vou economizar pra gente. De longe um grito, não sobrou mais ninguém. Um fantasma vem nos assombrar. Levou a quitandeira, cadê meu bem? E o remador tentando respirar, viu a sua alma afogar. Logo ele que sabia navegar, olha só. Olha só.
É isso, galera. Essa música aí se chama Prisioneiros. E é uma música romântica, né? E que ela fala de... Ela é uma música romântica e triste, bem triste ao mesmo tempo, né? Ela também tá no EP caseiro. Ela é uma música que inicialmente não ia pro EP, né? E ela nasceu no projeto. Pô, mais uma vez tá aí, cara, pra confirmar que as duas coisas elas estão caminhando juntas. Então, se você quiser continuar entendendo um pouco mais sobre o projeto, pô, cola aqui, ouve o EP caseiro, tá aqui no YouTube, mas seria melhor se você ouvisse nas plataformas digitais para ajudar a gente. Beleza? É claro que no YouTube, pô, você ajudaria demais também, mas eu acho que na plataforma digital a gente tem um pouco mais de liberdade, tá bom? Enfim, galera, a gente vai falar um pouco sobre essa música e sobre a história por trás dela, tá? Essa história de dois escravos, dois escravizados. Ele, um escravo de ganho, remador, responsável por estar remando na Baía de Guanabara, né? Remador é justamente aquela pessoa que era encarregada de ficar nesse translado entre a areia e as embarcações, buscando e levando produtos, buscando e levando pessoas, beleza? Ela, uma escrava de ganho também. Uma escrava de ganho que a gente dá o nome de quitandeira. A escrava de ganho quitandeira. E a função da quitandeira, né? O ofício da quitandeira era preparar quitutes, comidas, doces e etc. E tentar vender na praça, nas praias, etc. para outros escravizados, para outras pessoas também. As quitandeiras. Ela é uma quitandeira, ele um remador. Ambos escravos de ganho. Escravo de ganho. Galera, escravo de ganho é uma classe de escravos, né? Que pode se configurar, né, dentre outras coisas, né, mas principalmente por ele ser um escravo livre para trabalhar. O que significa? O escravo de ganho, ele tinha a possibilidade de trabalhar na rua, de trabalhar fazendo diversos outros trabalhos e no final do dia ou da semana ele tinha que entregar ao seu senhor, né, o que a gente dá o nome de jornal, que é como se fosse o salário, né, o salário não, mas o lucro que ele teve durante aquela semana. Então, durante a semana ou do dia, ele tinha uma meta a ser batido, beleza? Uma meta de tantos por cento, uma meta de, sei lá, vamos supor, se fosse anacronicamente, né? Se fosse hoje, né? Uma meta de, ter que fazer R$ 30 por dia. Eles tinham que fazer isso. E de diversas formas possíveis, como eles pudessem, né? Como eles pudessem. Então ela é uma quitandeira, trabalha fazendo esses quitutes, vendendo, e ele um remador, né, responsável por esse translado aí, né? E ambos pertencem a escravos, a senhores diferentes. Ela é um produto de um escravo e ela é produto de um senhor e ele é produto de um outro senhor. Beleza, galera? E no meio dessa loucura toda, eles se apaixonam. Ele cansado demais, né? Cansado de remar debaixo do sol quente do Rio de Janeiro naquele período, aquela água salgada, e ela uma quitandeira com uma coroa de coisas para vender. Se vocês puderem, deem um Google aí em Debré, se escreve Debrete, com T mudo, tá? Ele tem várias pinturas, ele era um viajante que veio aqui para o Rio de Janeiro nesse período de 1800 e fez diversas gravuras, diversas pinturas extremamente importantes para a gente até hoje. Muitas delas aí estão expostas e etc. Mas extremamente importantes para a gente visualizar e entender melhor esse período do Rio de Janeiro, do Brasil, né? E, enfim, deem uma olhada nas produções do Debré, tá? E a gente viu como essa história acaba, né? Ela é recapturada, né? Levada por seu senhor, e ele, a gente não sabe muito bem. Eu deixei o final aí para interpretação das pessoas aí. Depois vocês comentam aqui o que vocês entenderam do final. O que é o final para vocês? O que acontece com o nosso remador? Beleza, galera? Então vamos lá. Falei sobre os escravos de ganhos. Existiam vários tipos de escravos, né? Você tinha um escravo que era o escravo que a gente chama de escravo doméstico. Na maioria das vezes eram cozinheiras ou mulheres que cuidavam das suas senhoras, dos seus senhores. Alguns guardas, pode ser dito também. Outras funções internas, né? Você tem o escravo de ganho, você tem os escravos que pertenciam às fazendas. Enfim, funções diferentes, né? Esses escravos de ganho poderiam trabalhar durante o dia inteiro, a noite inteira, ou tinham alguns períodos que eles não podiam trabalhar através do toque de recolher, dos horários, algumas regiões que eles podiam trabalhar, outras que eles não podiam trabalhar justamente por ser negros e não poderem ingressar, acessar essas regiões, né? E
O que mais que eu posso dizer para vocês? Ah, se vocês já assistiram aquela novela que passou na Globo, acho que passou na Globo a novela. Passou na Globo a novela Mundo Novo e tudo mais. Tem várias paradas ali que de fato não aconteceram, tá? Mas tem umas coisas que são importantes a gente visualizar. No caso dos escravos de ganho, era comum, né, quando passava ali a câmera e tal, ter os escravos de ganho vendendo coisas. E a quitandeira é uma dessas que estavam ali. Então, sei lá, no Google deve ter aí, no YouTube deve ter. Então vocês dão uma olhadinha lá, claro que também tem bastante conteúdo interessante aqui mesmo nessa plataforma no YouTube, falando sobre esse período, sobre tudo mais desse período, né? E essa música, né, ela fala sobre essa relação, né, essa relação de escravo e senhor, né, dessa coerção, né, e dessa falta de escolha, de vivência, né? Ou seja, foi implantado a nossa quitandeira uma vida que ela não queria viver, né, devido à escravidão, onde ela não pode se relacionar com quem ela quer se relacionar, ou quem ela ama e etc, né? E durante muito tempo, é claro que, como eu falei para vocês, né, são quase 400 anos de escravidão, coisas aconteciam, coisas deixaram de acontecer, outras coisas voltaram a acontecer, mais forte, mais fraco, outras deixaram de acontecer, enfim, né? Então, essa história que eu construí, onde o senhor de escravo não permite com que a sua mercadoria, o seu produto, se relacione com outro produto, né? Ela aconteceu, mas também em outros lugares também não aconteceu, né? Em outros períodos também não aconteceu. Como eu posso dizer? Alguns senhores permitiam esse relacionamento, mas muitas das vezes estava restrito a senzala, né? Ao grupo aonde aquele escravo pertencia. Então, se era de uma fazenda grande ou se era de uma casa grande, ele podia se relacionar com aquelas pessoas daquele lugar, porque durante muito tempo esse relacionamento que era visto externo, né, abre aspas, externo, né, ele poderia ser configurado como motim, era configurado como formação, abre aspas, né, formação de quadrilha, se a gente fosse trazer para hoje, né, mas uma formação de uma revolta, alguma coisa nesse sentido. Então não era prudente para os senhores manter os seus escravos em relacionamento com outros escravos, né? Porque a união faz a força, né, galera? A união faz a força, né? Então era comum muitos escravos fugirem para se reunir. A gente falou na live passada, depois dá uma buscada aí, na live passada a gente falou sobre os aquilombamentos, a formação dos quilombos e a formação dos grupos para a formação dos quilombos. Esse aquilombamento, não necessariamente o território, né? Mas esse aquilombamento, essa irmandade, parceria, identificação do grupo, tá? Então, é isso. Essa música fala sobre isso. E trazendo isso para os dias de hoje, a gente pode trazer essa mentalidade do senhor, né? Do patrão com o seu funcionário. Né? Se a gente parar para pensar como vive hoje o Brasil, ainda mais nesse período de pandemia, né? Eu acho que, se não me engano, 70% da população que sofreu com a pandemia, que contraiu a pandemia, são pobres, né? E, em sua grande maioria, continuam trabalhando, né? E como é barata a vida de uma pessoa pobre, né? Como é barata a vida de uma pessoa pobre, né? Então, ele não tem direito à escolha. Ele precisa trabalhar. Ele pertence ao mundo, né? Pertence ao mundo onde ele precisa pagar as contas, onde ele é refém dessas contas, refém de uma série de outras coisas, e ele precisa estar ali, né? E isso eu fiquei refletindo sobre essa relação entre o escravo e o seu senhor, né? E entre o empregado e o empregador, entre o patrão, com o patrão, né? Onde é travestido de uma pseudo-liberdade, mas essa liberdade não existe, sabe? Ela é mutável, ela é